Olá, muito boa noite para você. Está começando a primeira edição do Rede Livre News. Confira agora os destaques desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Pois é, sejam muito bem-vindos. A gente começa com os destaques. Helicóptero da PM realiza resgate em dunas no litoral sul potiguar. E um raio deixou pessoas feridas durante um ato em Brasília, capital federal. No futebol, você vai ver os detalhes do primeiro Clássico Rei deste ano. E ainda uma entrevista exclusiva com o deputado estadual, Ubaldo Fernandes. O Rede Livre News está no ar. E a gente começa com uma informação que chamou a atenção. O helicóptero Potiguar 02 do Centro Integrado de Operações Aéreas atuou de forma decisiva na noite deste domingo em uma complexa operação aeromédica, após um capotamento registrado na região da praia de Malembá, no município de Senador Geugino Avelino. Inclusive, imagens foram cedidas pela Secretaria de Segurança. A ocorrência foi inicialmente atendida pelo Corpo de Bombeiros. Uma mulher de 62 anos apresentava múltiplas fraturas, o que exigia transporte especializado e rápido. A área do acidente, no topo de dunas e sem infraestrutura adequada, impôs um alto grau de dificuldade à equipe, mas que atuou de forma bem sucedida. O helicóptero e a equipe do Ciopaer resgataram a idosa para o Hospital Valfredo Gugel. O estado dela é considerado estável. Agora nós vamos falar de futebol do primeiro Clássico Rei do ano de 2026. Foi um jogão, né? O primeiro encontro aconteceu sábado passado na Arena das Dunas. O América era o mandante do jogo. E, bom, a partida terminou sem gols, né? Para não dar uma esquentada aí nesse início de ano. Vamos ouvir agora as entrevistas do técnico Raniel Ribeiro, do América, de Natal, e do Marcelo Chamusca. Eu hoje vi um jogo pesado, um jogo difícil, mas que a nossa equipe não fugiu do comportamento que vem apresentando, não fugiu do comportamento. Então, claro que a gente chega no vestiário ali, o sentimento é de que todo esse envolvimento que se teve, a condição de ter a bola, de construir jogadas, né, faltou um pouquinho de tranquilidade e ansiedade ali no último, por causa da ansiedade, atrapalhou ali o último terço, infelizmente. O América, de fato, teve um pouco mais de posse, até pela característica, né? E do adversário, a característica dos jogadores, a proposta do próprio treinador. Fiquei satisfeito assim, com o rendimento geral da equipe. Conseguimos encaixar algumas transições bem interessantes. O início do jogo, o América começou melhor. Depois a gente equilibrou. O jogo ficou bem controlado. Ali a gente teve, em 3 ou 4 escanteios seguidos, algumas chances bem claras de abrir. E aí, Hugo, o que você achou dessa partida? Olha, um jogo que ele chamou mais atenção fora de campo do que dentro de campo, né? Teve algumas confusões antes da partida, infelizmente. Todo clássico tem, né? Torcidas organizadas aí que mancham os times. Os times já não estão bem dentro de campo, né? As duas equipes estão tentando se organizar de forma que possa dar orgulho aos torcedores. Mas esses episódios, eu vi eles vídeo nas lamentam, redes sociais de que a torcida, né, do ABC estava muito inflamada, aqueles gritos organizados, o time entrou em campo, a galera estava com um espírito ali esportivo bem, né, florado. Então acho que todo clássico tem isso, né? Dentro de campo. É uma rivalidade muito, muito grande, dentro e fora de campo. E parece que o ABC teve mais oportunidade do que o América. Com certeza, né? Teve muitas oportunidades ali, eu estive acompanhando o jogo. Não no Arena, né, mas estive fora acompanhando o jogo e foi um jogo assim que teve muitas oportunidades para ambos, mas infelizmente terminamos aí uma primeira partida do ano sem gols, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente o campeonato estadual. E vamos torcer pelo futebol potiguar, que está precisando melhorar, né? Olha, Samara, a gente tem um vídeo aí do raio que caiu ontem durante um ato em Brasília, tá? Ao menos 3 pessoas continuam internadas depois de serem atingidas por um raio durante ato organizado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, Minas Gerais, ontem, durante o domingo, em Brasília. O estado de saúde das 3 pessoas que seguem internadas é considerado estável. Os 3 pacientes são internados no Hospital Regional da Asa Norte, lá em Brasília. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal,
o hospital atendeu 14 vítimas, primeiramente, viu, Samara? O raio caiu, 14 pessoas ficaram feridas e 3 pessoas seguem internadas, portanto, nesta segunda-feira. Vamos torcer para que elas se recuperem, Desastre né? natural chocante, né? É chocante. Qual a probabilidade de cair um raio assim num ato, né? É complicado. Vamos torcer para que todo mundo fique bem. Deseja melhoras, né? Exatamente. Pois é, Samara, você tem mais destaques, né? Com certeza. Nessa segunda-feira começam as inscrições para o ProUni 2026. Isso mesmo, o Ministério da Educação abriu hoje o período de inscrição para o processo seletivo do primeiro semestre de 2026 do programa de Universidade para Todos, né? É aquele momento de oportunidade aí, pós o SISU, abre o ProUni, né? Para você que quer fazer uma graduação, entrar na universidade e aí pagando a partir de uma bolsa, né? Metade do preço, 80%, 90%. Algumas chegam até 100%, né? E elas podem ser realizadas até o dia 29 de janeiro pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior. No endereço, os candidatos já podem consultar as vagas ofertadas por curso, turno, instituição e local de oferta. São total aí de 594.519 bolsas espalhadas por todo o Brasil. Maravilha, né? Muita coisa, muita oportunidade para o jovem adulto que quer ingressar no curso superior. Samara, vamos para a nossa entrevista? Isso, a nossa entrevista de hoje é com o Baldo Fernandes, nosso deputado. Que maravilha, eu tive o prazer de conversar com o deputado Baldo Fernandes, que falou muito sobre o cenário político de 2026 e também sobre o seu trabalho parlamentar. Confira. Voltamos agora sim com o nosso entrevistado, o deputado Baldo Fernandes, deputado estadual pelo PSDB, nosso primeiro entrevistado aqui do Rede Livre News. Deputado, muito obrigado pela participação. Hugo, primeiro eu quero agradecer o convite a me feito, estreando aqui o programa na Rede Livre News e dizer que estou à disposição para nós debatermos os principais temas, livre inclusive, para o Rio Grande do Norte e para o Brasil. Deputado, começo perguntando ao senhor como é que o senhor avalia o atual cenário político aqui no Rio Grande do Norte. Vemos aí a decisão do vice-governador Walter Alves, do MDB, de não assumir a cadeira de governador do estado e também há movimentos também já bem claros de nomes pré-candidatos ao governo do estado. Temos o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, Cadu Xavier, pelo Partido dos Trabalhadores, e também Alisson Bezerra, lá o atual prefeito de Mossoró. Como é que o senhor vê esse cenário? Olha, o cenário que eu vejo é um estado completamente diferente em relação a processos sucessórios que aconteceu ao longo de 20 anos. O Rio Grande do Norte está num período de turbulência, né? Nós tínhamos um quadro definido, né? Inclusive numa candidatura, né, já consolidada, inclusive, e de repente houve toda essa celeuma, né, da desistência, né, do vice-governador, né, de não suceder a governador. Isso é histórico no Rio Grande do Norte, nunca aconteceu, de um governador estar na linha sucessória para assumir o cargo e desistir, né? E aí, no Rio Grande do Norte, começa a se formar os palanques. Nós temos o palanque do atual prefeito de Mossoró, que vai renunciar para declarar que é candidato ao governo do estado, né, pela União Brasil e o PP. De outro, nós temos a direita com a candidatura do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, e do lado governista nós temos a candidatura do secretário de Tributação, Cadu, né? Então, os palanques estão se formando, já tem candidaturas que já têm seu vice já declarado, né? Alguns palanques precisam de oficializar as duas candidaturas ao Senado, são 2 vagas de Senado, cada grupo deve escolher 2 candidaturas, né? E acredito eu que nesses 2 meses, até abril, todos esses palanques serão formados, né? Mas eu nunca vi a política do Rio Grande do Norte tão em evidência como está neste processo de 2026, né? Perfeito. Muita turbulência, muitas indefinições, muitas traições, inclusive, né? E isso deixa o eleitorado assim atônito, né? Sem saber o que vai acontecer amanhã. Está igual a nuvem. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Então a política do Rio Grande do Norte está dessa forma, né? Quem é aliado passa a ser adversário, quem é adversário passa a ser aliado. E assim vamos ver o que vai acontecer de hoje em diante. Deputado, desses 3 nomes que a gente já citou aqui, o senhor é simpático a um dos 3?
Olha, eu sou muito simpático, de fato, candidaturas postas que está aí. São 3 nomes que já têm assim, uma referência no Estado, né? E vamos ver qual é o que o meu partido vai definir. Eu sou partidário, entendeu? Hoje estou no PSDB. Acredito eu que o partido não tomará posição agora, né? E vamos esperar agora em março, entrando em abril, que começa o período da janela, onde aqueles que têm mandato terão a oportunidade de escolher outra agremiação partidária. Então, não sei ainda qual o partido que eu irei. E, mediante essas conversas e essas discussões, eu irei ter que definir acompanhando a decisão de partido. Muito se cogita que o senhor estaria em diálogo com o MDB de Walter Alves. O senhor tem, de fato, conversado com o vice-governador? Olha, nós, de fato, naturalmente, política, todo mundo conversa, principalmente agora. Todo mundo conversa com todo mundo, né? Não serei diferente, né? Nós estávamos adiantado uma conversa com o MDB, mas aí esse projeto nosso, ele caiu, vamos dizer, em discussão, em debate, devido a essa mudança de cenário que teve o vice-governador. Ele ia suceder a governadora Fátima, desistiu, passa a ser um concorrente nosso, né? Passa a ser um concorrente dos 24 deputados estaduais. Então, acredito eu que esse projeto não existe mais, né, em relação à minha ida ao MDB. Tudo pode acontecer, mas eu acho mais difícil porque o que nós estávamos construindo deixou de ser construído. Deputado, essa também pode ser, as eleições que se aproximam, uma eleição polarizada, com o fator Lula e Bolsonaro. O senhor acredita que o fator Lula pode, inclusive, agregar o nome de Cadu Xavier? Olha, ninguém pode dizer do potencial que Lula tem no Estado, né? No Estado do Brasil, né? Lula tem um apelo popular muito forte, as camadas populares muito fortes que acompanham, né? Devido ao seu governo estar muito voltado a essas camadas, né? E isso pode ser o diferencial. Se a campanha nos estados ela for nacionalizada, é possível sim, aqui no estado, de acompanhar o cenário nacional e ser polarizado entre a direita e a esquerda, né? Quem representa a direita no estado hoje é o grupo conduzido pelo PL, Rogério Marinho, e agora com a candidatura de Álvaro Dias, apesar de que Álvaro falou aí que não é bolsonarista, né? Agora, e do lado da esquerda, nós temos a candidatura de Cadu, né? Então, se for polarizado, esses 2 grupos, né? Mas como a política do Estado está tão assim, sem direcionamento, tudo pode acontecer, né? Tem a candidatura de Alisson, que vem dos partidos de centro, né? O PP, União Brasil, e também pode ser o diferencial nesta campanha. Então, deputado, a gente estava falando do seu trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa. O que é que o senhor destaca do seu trabalho como legislador estadual? Olha, nós se esforçamos muito para fazer um mandato proativo, um mandato que atendesse às demandas da sociedade. Eu obtive agora, em 2025, né, em torno de 65 projetos de minha autoria. 44 se tornou lei, desde 65 apresentados, 44 se tornou lei. Isso muito deles voltado às questões sociais do Estado. Eu sou um parlamentar que me identifico muito com essa causa, né? A maioria dos meus projetos foi ligada às pessoas com PCDs, às pessoas que têm deficiência no Estado, até porque 12% do Rio Grande do Norte, da população, é composta de pessoas com algum tipo de deficiência, exatamente, né? O direito animal, que também é um tema que agrada a população, o acolhimento aos animais. Nós temos muito projeto nessa área, como também alguns projetos ligados às questões hídricas, às questões culturais do Estado. Nós demos assim, muita importância a esses temas. O direito das pessoas idosas, que também 14% da população, ou seja, 500 mil habitantes do Rio Grande do Norte são pessoas idosas, a partir de 60 anos, e tem muitos projetos desta área para que os direitos das pessoas idosas não sejam desrespeitados, e nós preparamos muito projeto nessa área. Foi por isso o que cumpri minha missão em 2025. Continuaremos nesse mesmo pique de poder dar prosseguimento a um mandato
que atenda às demandas do povo potiguar. Mesmo em ano eleitoral, Mesmo né, deputado? em ano eleitoral, nós não vamos perder a essência de manter um mandato proativo, voltado às questões da população. E aí foi através dessa nossa atuação parlamentar que o Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa me elegeu como parlamentar do ano 2025. De 40 jornalistas eu obtive 32 votos, né? Então, significa dizer que cumprimos essa missão, né, que o povo do Rio Grande do Norte me colocou e, graças a Deus, não tenho, vamos dizer, envergonhado o eleitor que votou em mim e as pessoas que me conhecem sabem do meu trabalho e minha atuação. Porque nunca na história da Assembleia nenhum parlamentar foi eleito com 32 votos. Sempre é eleito com 18, 20, no máximo 22. Eu tive 32. Então, isso deixa com uma responsabilidade muito grande para poder continuar sendo dessa forma, atendendo às demandas da população, os projetos que chegam até ao nosso conhecimento. Deputado, o senhor lembrou bem, foi eleito com 32 mil votos, né? E uma vida de um deputado é difícil, ele tem que estar ali praticamente em todas as áreas, as regiões do Estado. Como é que o senhor tem caminhado pelo Rio Grande do Norte? Do Seridó, do Agreste? Perfeito. De fato, obtive quase 35 mil votos, 34.600, quase 35. Isso também foi muito bem representativo nas eleições de 2022. E isso é fruto da interiorização do nosso mandato. Eu estive vereador em Natal por 2 mandatos consecutivos e minha base era muito Natal e Grande Natal. Hoje nós estamos espalhados por toda a região do estado, dando assim uma importância maior à região Natal, Grande Natal, o Trairi, o Seridó e o Agreste, né? Essa é uma região que tem uma penetração muito boa, devido a essa parceria que nós temos tido com várias lideranças políticas do Rio Grande do Norte, os vereadores, os vice-vereadores, os prefeitos. E isso faz surgir várias demandas. E nós temos colocado, Hugo, nosso mandato, quase 20 milhões para atender os apelos que a população nos reivindica, né? Principalmente em ambulância. O meu mandato distribui muita ambulância pelo Rio Grande do Norte, né? Muito recurso também para perfuração de poço tubular, porque é uma crise hídrica muito grande, principalmente na cidade do Seridó, né? Inclusive atingindo essa agora, né? A crise hídrica atingindo perfeitamente. Pavimentação de ruas, né? Nós temos muitos eventos culturais também, porque também temos que apoiar essa iniciativa, né? E Natal também obtive assim, um apoio muito grande. Em Natal, principalmente da minha região, que é os bairros da região leste, Rocas, Santos Reis, Prado Meu. Todas as quadras dali, da nossa região de praia, todas elas cobertas, né? O único bairro e região de Natal que as quadras tudo cobertas foi fruto de emenda do nosso mandato e de parceria que nós estamos tendo com outros parlamentares, né? Ruas pavimentadas, ruas asfaltadas, até a calçada da igreja, lá das Rocas, ela recebeu emenda do nosso mandato para colocar a ornamentação de azulejos, né? E tudo isso tem tido a minha participação. Consegui 3 milhões com o governo federal para poder todos os imóveis da Rocas, Santos Reis, Brasília Teimosa receber a sua escritura pública. Isso é fundamental, né? O nosso bairro, né, Hugo, é um bairro centenário. Onde de trabalhadores, né? Perfeito. E os imóveis não têm escritura pública. Nós, quando nascemos, nós temos que ter nosso registro, nossa identidade. Nossas casas também têm que ter sua identidade. E nós conseguimos recursos com o governo federal para 6.600 imóveis da região leste ser documentada oficialmente. Então, tudo isso é fruto de muito trabalho, muita articulação política para que as coisas possam acontecer. Deputado, já estamos se encaminhando para o fim aqui da nossa entrevista, agradecendo mais uma vez pela participação do senhor aqui no Rede Livre News, primeira edição. E fica agora o microfone aberto, agradecendo aqui ao senhor e boa sorte nessa caminhada em 2026, que será um ano bem difícil, né, deputado? Olha, veja bem, eu quero aqui primeiro parabenizar aqui pelo programa Rede Livre, esse programa importante que está se iniciando na comunicação do Estado do Rio Grande do Norte. Perfeito. E isso é de fundamental importância para a descentralização da comunicação do nosso Estado. Quanto mais veículo de comunicação surgir, é importante, que descentraliza, dá oportunidade
para nós podermos falar um pouco da política e também do nosso trabalho que nós exercemos o dia a dia no Parlamento Estadual. Parabenizo toda a equipe, inclusive, e desejar boa sorte e dizer que o nosso mandato estará sempre trabalhando em prol do Estado. Vamos esperar que seja um ano bom, 26, de muita luta, de muito trabalho, que as chuvas possam vir para o Rio Grande do Norte, molhar nossa terra, para que nós possamos diminuir a crise hídrica no Rio Grande do Norte. A vocês um abraço, muito obrigado e parabéns a toda a equipe. Deputado Baldo Fernandes, muito obrigado mais uma vez. Na próxima quarta-feira, dia 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo aqui no Brasil. E para falar um pouquinho mais sobre a programação aqui em Natal, no RN, e sobre a importância desse debate, eu recebo agora o Dr. Luiz Gomes. Seja muito bem-vindo. Dr. Luiz, é 2026 e nós ainda estamos debatendo sobre trabalho escravo, né? Infelizmente. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir, não podemos nos esconder. É uma herança recente, ainda viva na sociedade brasileira. O que é lamentável para uma civilização que já está a esta altura da modernidade e ainda admitir que existe trabalho escravo no Brasil. E existe. Portanto, ainda há necessidade de estarmos presentes nos combates. É por isso que este evento que acontece no TRT, da 21ª Região, agora na quarta-feira pela manhã, e o outro evento que acontece no Conselho Federal à tarde, é porque nós precisamos dizer para a sociedade de que existe esse mal ainda no Brasil. E nós precisamos combater sempre. Aonde quer que tenha alguém a condição de trabalho degradante ou análogo à condição de escravo, ou que desrespeite a dignidade humana, as instituições, as autoridades, a advocacia precisa estar presente. Porque é este o papel de uma sociedade civilizada. Não há como existir cidadania plena enquanto existir um único trabalhador submetido a condições degradantes, agredindo a sua dignidade e a sua humanidade. Portanto, é um tema relevante que a sociedade precisa sintonizar. Com certeza, um debate muito importante. Mas para desmistificar mais o tema, queria que o senhor explicasse, não só para mim, mas para o pessoal de casa, como é que a gente consegue identificar um trabalho análogo à escravidão, né? Porque a gente acha que é uma coisa de outro mundo, que não existe na nossa realidade, mas ainda está muito presente. Olha, existe um princípio na Constituição Federal que nós precisamos partir dele, que é o princípio da liberdade. Portanto, quando um trabalhador já tem a sua liberdade reduzida, ou seja, quando ele tem a sua liberdade de ir e vir condicionada, já se inicia aí um requisito do trabalho análogo. Quando ele, nessas condições, está sendo alojado numa empresa, numa fazenda, em qualquer lugar, há condições desumanas, como dormir no chão, sem ter alimento, quando ele compra ou come o alimento, o patrão desconta do seu salário e no final do mês ele continua devendo para o empregador. Isso é a condição análoga de escravo, que a pessoa não está tendo a liberdade e nem a dignidade de poder ter seu trabalho remunerado e ter sua vida digna. Como diz o artigo 5º da Constituição Federal, todos os brasileiros têm direito ao lazer, à família, à liberdade de ir e vir, trabalho digno, com salários remunerados e com seus direitos respeitados. E a maioria dos casos, normalmente, não tem carteira assinada, é uma junção de pessoas para serem exploradas de maneira indecente e degradante. Esse é um ponto que já está caracterizado em muitas relações. Vimos em São Paulo os venezuelanos, haitianos que vieram para São Paulo e foram explorados por esta via, sem salário digno, sem alojamento, sem nada, e foi caracterizado trabalho análogo de escravo. Porque se usa da vulnerabilidade das pessoas, né? Se aproveita da fraqueza, da falta de esclarecimento das pessoas. Porque às vezes tem muita gente que está passando por isso e não se coloca na condição análoga de escravo, por falta de consciência. E é esse o papel que nós temos, de levar a consciência para a sociedade e para as pessoas. Aonde existir isso, tem que denunciar. Tem que denunciar. Nós não podemos aceitar isso. Existem regras no Brasil de convívio social digno, que é direitos dos trabalhadores, direito trabalhista, direito social, direito à previdência. Como que um trabalhador não tem direito a isso? Não é? Nós não podemos admitir isso. Então, quando foge da escala da dignidade humana, do desenvolver da pessoa com dignidade, respeitando
todos os seus direitos de saúde, alimentação, folgas, salário digno, previdência social, fundo de garantia, nós estamos fazendo com que ele trabalhe sem os seus direitos. Isso aí pode ser visto como uma situação análoga. E as pessoas que estão vivendo isso devem compreender isso. E a empresa que está fazendo isso, se ligue, porque uma ação do Ministério Público do Trabalho pode chegar à conclusão. Pode bater na sua porta. Pode bater na sua porta. E a penalidade já está estabelecida no artigo 149 do Código Penal. A pessoa vai presa, vai ter que indenizar os trabalhadores, vai entrar numa lista negra das empresas escravagistas do Brasil. E isso é muito ruim. Ninguém quer estar com esta ficha, não é, como empresário, ou seja como for. Então, eu acho que é importante isso. Esse tema tem que ser sempre trazido para a mesa. E aí, vamos falar um pouquinho da programação que vai ter aqui em Natal, Sim. na quarta-feira, né? Quem é que vai estar presente? Como é que vai ser essa discussão? O horário, o local? Bom, esse evento vai ser na sede do Tribunal Regional da 21ª Região. É um evento chamado pela direção do tribunal, junto com a coordenadora desse ambiente de trabalho degradante, né, que é do próprio TST, que é a doutora Lígia Godoy, que é a coordenadora desta pauta no TRT. Teremos a presença lá da Superintendência do Trabalho, doutor Gabriel, teremos do Procurador Regional do Trabalho, doutor Gleidson, os desembargadores, juízes, advogados e a sociedade poderá participar nesse dia que não é comemorativo, mas é um dia de reflexão para que a gente não esqueça que ainda precisamos fazer muito para erradicar o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, que também é uma chaga que atinge uma grande parte do Brasil. Nós acompanhamos recentemente em Marabá, em outros lugares. Ainda existe isso no Brasil, por mais incrível que pareça. Nós saímos do século XIX, quando se traficava pessoas da África para cá. E agora nós estamos vivenciando um período que estão se traficando pessoas daqui para lá. Portanto, tudo isso é pauta que não pode ficar fora da discussão de uma sociedade civilizada. Maravilha, doutor Luiz. Então, deixa esse espaço aberto agora para você fazer um convite para o público, né? Para quem queira debater esse tema, que queira aprender mais junto também, né? Da Ordem dos Advogados, do MPT. Então, deixa o espaço aberto para você fazer esse convite. Primeiro, quero agradecer o convite da TV Rede Livre. Parabéns aqui aos comandantes da Rede Livre, que estão fazendo um papel importante para a sociedade, que permite esse debate tão aberto, tão franco. Mas quero fazer o convite pela manhã, no TRT, às 10 horas da manhã, esse evento que vai ter uma pauta importantíssima, discutindo todas as temáticas envolventes do trabalho escravo, do trabalho degradante, toda essa temática é importante no TRT. Mas também lembrar, e poderá ir presencialmente ao TRT, né, se você queira participar. E à tarde, pelo Conselho Federal, nós estaremos fazendo um evento também, que é um evento nacional, que vai ser transmitido pelo canal de TV do Conselho Federal, ou seja, que é um debate também que discute a temática do trabalho escravo e também o tráfico de pessoas, com autoridades de todo o Brasil, professores da Universidade de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, procuradores do trabalho, e eu também estarei lá na condição de vice-presidente da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas do Conselho Federal. E essa pauta sempre esteve presente na minha vida profissional. Há muitos anos eu discuto isso. Então, nós vamos ter aí um pouco mais de tempo para poder debater, discutir, resgatar um pouco da história, para que a gente não cometa mais erros no futuro. Aprofundar o debate, né? Vamos. Muito obrigada pelas explicações, doutor Luiz. Volte sempre aqui. E você que nos acompanha, nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã. Uma boa noite.